Olá, eu sou Andressa Fabres e vou contar uma história para você. A história de hoje é sobre um psicólogo que virou palestrante, foi parar na televisão e usa muito as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Mas nós vamos conversar com ele também sobre educação de filhos, perdão, espiritualidade. Olá, seja bem-vindo. Nosso convidado hoje é psicólogo, autor de vários livros, dá palestras pelo Brasil afora, participa do programa Encontro com Fátima Bernardes, mas a gente não vai falar tanto sobre o que ele fala nessas áreas. A gente vai falar sobre a trajetória do Dr. Rossandro Klinge. Seja bem-vindo a Criciúma, seja bem-vindo ao programa. Prazer, Andressa, é um prazer estar aqui com você, nesse dia tão especial, para falar com os psicólogos aqui da cidade, né? 35 anos, né? 30 anos. 30 anos da associação. Para mim é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte de um momento tão significativo para vocês. O Dr. Rossandro está em Criciúma para uma palestra comemorativa aos 30 anos da Sociedade de Psicologia de Criciúma. Foi a primeira entidade de psicologia do estado de Santa Catarina. Que legal! E como é falar para psicólogos, de psicólogo para psicólogos? Embora hoje a plateia não seja só de psicólogos, né? Mas estarão em peso nesse ambiente. Como que o sentimento é duplo. Primeiro, de orgulho e de tensão. Porque você vai falar para uma plateia altamente qualificada, pessoas que sabem de muitas áreas do comportamento humano da ciência. A psicologia é uma ciência muito diversa. Eu não domino nem 1% de tudo que a psicologia é enquanto conhecimento, enquanto escola de comportamento. Não tenho pretensão nenhuma de ser o dono da verdade. Eu não sou nenhum Freud, nenhum Jung, nenhum criador de teorias. Como qualquer um de nós, eu sou uma pessoa que estudou, que deu aula, que atendeu em consultório. Então, eu vou trazer basicamente essa experiência do dia a dia comum de cada um de nós e perceber como é que a gente junto, refletindo sobre isso, pode ajudar e será um dia agradável nesse momento. Quantos anos faz que o senhor atua na psicologia? Como entrou na psicologia? Sempre foi uma área que lhe despertou a atenção? Não, na verdade eu queria fazer arquitetura. Bem a ver. Bem a ver. Só que na minha cidade não tinha arquitetura, só tinha em João Pessoa. Hoje tem, mas não tinha na época. E eu não gostava de matemática. Então, assim, mesmo que eu tivesse feito não seria legal. E na época do vestibular, hoje é Enem, né? Um grande amigo da minha mãe, veio a ser meu professor depois, que é um psiquiatra chamado Edmundo Gaudêncio. Ele foi na minha casa no final do ano, tomar um vinho com minha mãe, e lá falando sobre psiquiatria e conversando comigo, eu me encantei. Na sequência da semana seguinte, tinha inscrição para o vestibular, eu coloquei psicologia e sociologia. Passei nos dois, mas eu quis fazer psicologia, né? Meu, assim, foi muito influenciado por aquele momento. Mas aí, claro, quando você entrou eu entrei no curso e eu sei que nem todo mundo se identifica, mas a maior parte de nós, assim, se apaixona muito, né, pelo curso. Tive professores maravilhosos, são pessoas que até hoje são para mim uma referência. O próprio Edmundo Gaudêncio, ainda hoje, ele é professor de psicologia, professor de medicina lá em Campina Grande, em várias faculdades e universidades de medicina lá da cidade. Então, assim, foi muito inspirador ter o contato com uma pessoa como ele. A esposa dele veio a ser também minha professora, depois colega de mestrado, a Mércia Gaudêncio. Tive pessoas fantásticas que me ensinaram muito. Então, e aí eu comecei a me identificar, né? Quando eu fui fazendo o curso, não me identifiquei com a parte de psicologia social e organizacional, me identifiquei com a clínica. Eu sei que a contribuição da psicologia é muito ampla e muito plástica. E aí lá tínhamos as abordagens, né? Nós tínhamos logoterapia, que ainda hoje é um centro bem importante. O professor Gutenberg é uma pessoa referência no Brasil na logoterapia. Tinha psicanálise, tinha Roger, sentada na pessoa, né? E tinha social e escolar e organizacional. Aí eu fiz clínica psicanalítica, né? O primeiro momento foi esse, o primeiro contato com a psicologia. E aí, quando se formou, foi clinicar mesmo? Ou não foi para outros caminhos? Não, eu trabalhei como... eu fazia cartões de visita, eu fazia logomarca, eu fazia site, eu digitava trabalho, eu trabalhei como assessor de vereador, eu trabalhei com propaganda, tinha agência de publicidade, depois terminei o curso, fui trabalhar e depois a questão do emprego não rolou e eu disse assim, não, faz o seguinte, deixa eu trabalhar com o que eu estudei, vamos abrir esse consultório para ver o que é que dá, né? Eu já tinha terminado o mestrado na época, eu abri o consultório
E aí foi uma coisa maravilhosa, assim, para mim foi um presente de Deus, né? Foram anos e anos de atendimento, de crescimento, de aprendizagem, que é muito rico. A gente, na verdade, um psicólogo um psicólogo ou uma psicóloga são pessoas que têm o privilégio de ver se desnudar na sua frente almas conquistando vitórias, derrotando medos e angústias, ultrapassando obstáculos, envolvendo a capacidade de vencer a si mesmo. E a gente de camarote assistindo. E ainda recebe. Claro que a gente contribui com tudo que a gente aprendeu, nosso conhecimento, a gente se doa, né? Eu acho realmente muito bonito. Eu acho que toda a profissão é muito respeitável, todas as pessoas fazem trabalhos que são dignos e decentes, mas não tem como eu não dizer que eu sinto um prazer imenso de ser terapeuta. Eu acho que é uma coisa muito gostosa de fazer. O senhor hoje faz palestras pelo Brasil todo, né? Tem essas participações em meios de comunicação, a Globo com o Encontro com a Fátima Bernardes e na Rádio CBN. Ainda clínica? Não. Na verdade, eu faço palestra aqui no Brasil e fora do Brasil e isso terminou fazendo com que eu viaje 26 dias por mês. Eu viajo 26 dias por mês. Eu faço em média 26 a 30 palestras corporativas por mês, né? Então, terminou que eu percebi que eu não tinha como conciliar um consultório que eu atendesse uma vez por mês, era injusto com os pacientes. Não foi fácil para mim fechar, não foi, foram 20 anos. Eu lembro que no dia que eu atendi, o último dia que eu atendi, cheguei em casa e minha esposa, você tá bem? Tô, foi tranquilo? Foi. Ela chegou perto de mim, então você tá bem? Eu, não, aí desabei no choro. Né? Desabei, eu tava, digamos assim, lamentando, mas ao mesmo tempo agradecido por tudo que eu aprendi, por todo aquele ciclo que se fechava para um novo ciclo. Eu não sou muito apegado ao passado, eu acho que o passado me contribuiu com tudo que deu e agora é um novo momento, então eu não fiquei, mas eu senti um momento assim da dor, sabe, eu sinto saudade. Muitos pacientes ainda hoje são pessoas que depois você pode ter contato e é muito gostoso porque muitos viraram amigos, porque são pessoas admiráveis, pessoas fantásticas, que nos ensinam muito profundamente, né, a vida, então hoje eu não atendo mais. No consultório o senhor tem a oportunidade de ajudar essas pessoas. Com palestras e livros também, mas são trabalhos mais abrangentes. Não tem o contato, não tem aquela resposta direta. Como que é um e outro, a sensação de um e outro? Tem essa percepção de que está ajudando coletivamente? Tem, porque as pessoas sempre vêm me dizer isso, né? Elas me dizem, no final de todas as palestras, me abraçam, dizem como aquele vídeo, aquela palestra, aquele texto, aquele livro transformou a vida delas. E aí eu me sinto meio que, continuo fazendo terapia, a ciência que dá base à minha fala é a psicologia. Eu posso não estar num atendimento direto com o paciente no consultório, mas quando eu estou falando, quem fala é o psicólogo, não é uma outra pessoa. Então, assim, essa ciência, esse conjunto de valores, e claro, minha visão de mundo, minha visão espiritual, minha família e os valores que eu trouxe da minha família, elas estão perpassando naquilo que eu levo para as pessoas. Mas o psicólogo está lá, sem dúvida. Como é que começaram essas palestras? Foi casual ou teve um momento chave? Foi casual. Assim, eu estava dando aula e um aluno me pediu para dar aquela aula para os funcionários dele. Ele era um empresário, estava dando aula em uma disciplina chamada Psicologia Aplicada à Administração, num curso de administração. Ele me pediu para fazer aquilo para os alunos dele, aí para os funcionários. E aí depois ele me indicou para a Associação Comercial da minha cidade, depois para o Sebrae. Né? O Sebrae foi criado em Campina Grande, na Federal, foi um projeto da Universidade Federal de Campina Grande, hoje é uma coisa nacional. Comecei na cidade, e aí depois, você tem que falar fora, tá? Aquela coisinha, aquele movimento, você deveria ser conhecido fora, tal. E não conseguia, na verdade eu fazia palestras assim, pontualmente, uma vez no mês. O que fez as coisas se tornarem assim, com esse frenesi que minha vida hoje, foram os vídeos de internet. Começou alguns vídeos a sair nos WhatsApp, nas redes sociais, e não foram nem vídeos que eu recortei. Eram palestras minhas que alguém achou um trecho legal, cortou e colocou na internet. E aí comecei a receber também, inclusive o vídeo não tinha o nome, quem era a pessoa, eu me sentia na Vilela. Quem é que compôs essa música? Lembra quando com a Ana Lebela, sabe aquele vídeo? Então, quem é esse cara, né? Foi uma entrevista que eu dei na TV Cultura local da minha cidade, uma espécie de roda viva, falando sobre família. Depois veio aquele dos pais de um amigo meu que foi pegar os filhos que estavam vindo da Disney, que muita gente também viu aquele vídeo. Depois aí comecei a produzir, eu percebi que era uma linguagem nova, ou seja, falar em 4 minutos um conteúdo legal para as pessoas entregar uma coisa legal. Depois eu comecei a ver que as pessoas pediam muito mais do que uma palestra. Aí fiz os livros, vou para a Sextante agora também, fazer livros agora lá. E depois veio a cobrança por cursos.
E aí eu estou fazendo o primeiro curso agora, né? Um curso de formação em desenvolvimento pessoal, de 3 meses para as pessoas, e foi uma experiência que eu fiz, tem sido também muito gostosa, de poder, é meio que voltar a ser um terapeuta, porque é um público menor e você troca, né, ali com as pessoas. Enfim, estamos levando, vamos ver como é que isso vai chegar, né? Quando o senhor tinha clínica, né? Provavelmente muito do que o senhor levava para os vídeos, para as palestras, eram coisas que o senhor percebia junto aos pacientes, aqueles Com dilemas certeza. que eles traziam. Todos têm. Hoje não tem mais esse contato. Como é que busca os dilemas atuais? Eles continuam os mesmos e só se remodelaram? Não muda muito, assim, e assim, eu converso com todo mundo. Ontem eu peguei um Uber em Floripa, né? Eu pousei de 00:30 e aí ele veio fazendo terapia comigo. É muito comum, sabe? Assim, a pessoa começa a desabafar e eu digo logo, eu sou terapeuta. Quanto tempo a viagem? Já deu 30 minutos. Então conversa. Eu sou terapeuta, eu atendo pessoas. Aí a pessoa, eu estava precisando tanto conversar. E aí a pessoa me contou a história dele, uma história legal. O cara ele faz tonopraxia, ou seja, ele limpa, higieniza os cadáveres e melhora para poder as pessoas enterrarem. E ele estava lá naquela angústia, porque ele sentia muita angústia de pegar crianças mortas, né? E eu disse para ele, mas seu trabalho é bonito, seu trabalho é diminuir a dor da saudade. É tornar aquele momento que já é doloroso por si só menos chocante, porque você entrega uma criança com um jeitinho de anjo, uma vovó, né? E ele começou a perceber, poxa, eu nunca tinha parado para pensar dessa perspectiva, todo trabalho é digno, é decente, o que você faz é ajudar a diminuir um pouquinho da dor de uma família que está enterrando alguém que ama. Então, assim, eu acho que você está sempre conversando, eu converso com pessoas em aeroporto, eu converso com pessoas em viagens, em hotel, em restaurante. Toda vez que eu faço uma palestra, muitas vezes eu saio para jantar com as pessoas que me contrataram, eu conheço mais gente. E as almas humanas, elas têm... Você pega a história da alma humana ali de Shakespeare, do Antigo Testamento, você vai ver as angústias são a mesma, as questões... O que muda são as coisas que nos cercam. As tecnologias que estão ao nosso redor mudam, mas a alma humana, né, ela tem as mesmas necessidades. Você está falando sobre reconhecer o valor da própria atividade, né, da própria profissão. E um dos seus livros fala sobre autorreconhecimento, né, sobre a gente não colocar na mão das pessoas aquilo que a gente quer. É uma coisa que a gente tem que se colocar, que a gente tem que se dar. Isso é frequente? Isso é uma coisa que aparece muito? É um dos dilemas das pessoas? Nós vivemos uma sociedade, Andressa, muito voltada à satisfação do externo, né? Jung trabalha muito essa concepção na teoria dele, no sentido do arcabouço que ele oferece para o processo chamado de individuação, que é também Peirce trabalha, quando o indivíduo passa a ser não mais regulado externamente, mas autorregulado. A gente sabe que são etapas da vida. Na infância, a gente tem uma vida muito mais com os pais, embora a infância hoje seja já muito rapidamente atacada pelas mídias sociais, e muito rapidamente a sociedade chega em casa, hoje em dia, né? Na adolescência, de forma muito mais clássica, no que chama de crise normativa, a gente tem uma necessidade muito grande para se sentir aceito pelo coletivo fora a família, se sentir aceito, participar das sanções desses grupos, ou seja, usar as mesmas marcas, ir para as mesmas baladas, ter os mesmos telefones, usar os mesmos tênis, é uma fase da vida. A fase madura de mostrar para que vim, conquistar meu espaço, meu projeto de vida, ganhar meu dinheiro, daquela fase de construção do status. Depois, para quem amadurece, porque tem os adolescentes, né, que morrem no processo de infantilização emocional, há uma individuação em que você aceita a vida, você olha para tudo com muito mais naturalidade e consegue enxergar seus próprios defeitos sem acusação e começa a trabalhar um processo de ser referência para si mesmo. Não é que você vai virar egocêntrico e egoísta, mas você não vai deixar a sua vida ser pautada pelo externo. E eu acho que tem uma música do Almir Sater que retrata muito bem isso, né? Eu ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Por quê? Porque cada um de nós constrói a sua própria história. E cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz e não o outro. Não está esse projeto de terceirizar a minha vida emocional e achar que a avaliação que vem de fora vai me fazer feliz, tem tornado essa sociedade a mais infeliz, a mais depressiva e a mais suicida de todas as épocas. Porque nós estamos entregando para os outros uma tarefa que nos cabe. Os pais têm feito isso com professores, com babás eletrônicas, com smartphones, equipamentos, e esse esvaziamento, esse não centrar-se em si mesmo tem gerado um prejuízo sem tamanho para a sociedade. E a ciência da psicologia vem, tudo que a gente aprendeu, como um recurso muito bom. Porque o nosso grande objetivo é devolver para o indivíduo o comando de sua própria existência. Que ele não fique vítima dos traumas, da visão infantil que ele tem dos pais, que ele não fique vítima do coletivo, que ele seja uma pessoa capaz de
para usar uma palavra da moda, se empoderar, né? E resolver sua própria história. A gente está conversando com o Dr. Rossandro Klinger. No próximo bloco a gente vai falar sobre educação dos filhos, sobre espiritualidade, sobre perdão e outras áreas que o Dr. Rossandro aplica. A gente volta já. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Estamos de volta e a nossa conversa hoje é sobre a história do Dr. Rossandro Klinger. A gente falou sobre a trajetória dele na psicologia. Eu queria saber, Dr. Rossandro, como é que foi essa sua entrada no encontro com a Fátima Bernardes? O que isso representou na sua vida, que já era influente nas redes sociais, né? Uma coisa leva a outra, né? Provavelmente foram as redes sociais que o levaram para lá. Foi. Mas como é que foi? O que significou na sua vida estar num programa de televisão em tempos de redes sociais? Pois é, na verdade, é engraçado, a gente pensava que as redes sociais matariam a TV, né? Mas se você for olhar, as redes sociais reverberam o que acontece na TV. Elas ampliam aquilo ali, né? Primeiro foi surpreendente, de fato, porque é um programa que é a maior audiência da TV brasileira pela manhã. O primeiro contato com Fátima foi surpreendente, porque ela passa a ideia de que é uma pessoa legal, mas ela é muito mais legal do que a gente imagina, porque ela é extremamente simples, muito humana. Você vê que a pauta do programa dela é uma pauta de acolhimento das diferenças, das comunidades excluídas, ela dá o espaço, né, à comunidade negra, ela dá espaço à comunidade LGBT, ou seja, ela dá um respeito muito grande a todos. Lá vão falar pessoas de várias religiões, a gente vê especialistas de todas as ordens, a equipe que trabalha com ela é fantástica, Matoso, que é o diretor do programa atualmente, é uma pessoa fantástica, toda a equipe dela é muito boa, rola uma sinergia muito legal. E para mim foi muito bom, porque assim, eu acho que você tem que se sentir bem com o que você faz. E ela deixa isso muito à vontade, ela orquestra aquele programa com muita leveza, com muita doçura. E quanto mais a gente tem contato com ela, mais a gente percebe que isso é dela, não é uma coisa forçada, não é um fingimento. E claro, não dá como negar que dá uma visibilidade muito grande, né? Estou lá de forma fixa, né? Desde janeiro desse ano, quinzenalmente, porque eu não tenho como ir toda semana com essa minha fluxo de viagem. Na sexta, né? E na sexta tem uma pessoa que eu amo profundamente, que é o Braulio Bessa, aquele poeta, a gente hoje é um amigo querido. E assim, tem sido uma experiência muito gostosa, porque assim, tem também um outro colega nosso, que é o Alexandre, que faz parte do programa nas quintas também, quinzenalmente, o Alexandre Coimbra, que é um psicólogo também. Viramos amigos, é um ser humano fantástico, de uma fala tão doce, tão amorosa, tenho uma admiração profunda por ele. A gente tem se conhecido, tem muita gente boa ali, sabe? Então, realmente é uma oportunidade que eu agradeço, tem sido muito bom. E assim, e engraçado, assim, você acredita que nunca me pediram para dizer uma coisa, assim, nunca me pediram para opinar de um jeito, nunca me pediram para mudar de opinião, nunca me disseram o que eu tinha que falar, né? Havia só algumas recomendações, não fala palavrão, acho justo, não defenda uma religião específica, acho justo, porque é um programa plural, não fala de política, o programa não é jornalístico, né? E não usa roupa de marca, então assim, a gente tem que chegar lá com roupas neutras, normal, e também não usa branco. Aí um amigo meu, por que não? Porque o sofá era branco antigamente, era só para você não... Ele já achou que era teoria da conspiração. Tem essas visões que as pessoas têm, né? Mas tem sido uma experiência muito gratificante, eu agradeço muito e espero estar contribuindo. E ao mesmo tempo eu comecei a sentir que muitos colegas de psicologia que me encontram até hoje nos aeroportos da vida, se sentem meio que representados. Tá pensando, que legal você tá lá falando da nossa ciência. Aí eu me senti, então estou representando a categoria. Eu espero que eu esteja representando a altura, né, do que essa categoria tão maravilhosa merece. O senhor teve o seu trabalho reverberado, né, pelas redes sociais, né? Exato. Usa muito as redes sociais como meio de divulgação do seu trabalho. E as redes sociais, ao mesmo tempo, são um dos atuais dilemas dos pais, né? De pais de crianças, de adolescentes. Da parte da comunicação, como a gente que trabalha com comunicação também, ela traz
alguns conflitos, né? e cenários, né, novos, mas eu queria ficar nessa questão da educação, né? Ao mesmo tempo que as pessoas lhe encontram pelas redes sociais, elas questionam o impacto das redes sociais em suas vidas. Como que é esse conflito? Como é que está isso na cabeça das pessoas? Para mim, eu não vejo como conflito, né? Inclusive, hoje à noite, aqui na nossa palestra, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre as redes sociais e a educação de filhos. As redes sociais é um fenômeno recente. Em termos de história humana, 10 anos ou 15 anos é nada em termos de 20 mil anos de história. Então a gente está aqui ainda, digamos que a academia do mundo inteiro está estudando se debruçando sobre o tema das redes sociais para tentar entender o impacto delas sobre o psiquismo, sobre o coletivo. Desde fake news a vícios de internet, a gente tem estudos em todas as áreas. Para mim, ela é um instrumento, como qualquer um, e que pode ser usado de forma positiva ou negativa ou neutra, né? Então, por exemplo, quando eu coloco nas minhas redes sociais frases, textos e mensagens, eu penso que eu estou tentando contribuir para que aquele espaço seja positivamente aproveitado, né? Então, eu não vou estar lá colocando, eu estou em Nova York comendo um sanduíche em frente ao Central Park. Eu acho que isso é desrespeitoso com quem nunca teve oportunidade de ir, né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa gentileza e doçura no trato com as coisas que a gente tem e o que a gente faz porque impacta a vida dos outros. Então é um lugar que você pode levar o seu melhor. Eu acho que como qualquer instrumento, um microfone pode ser usado para chamar um palavrão, ou de detratar, ou para fazer uma declaração de amor, não é assim que funciona. Então, as redes sociais têm esse comportamento. O que se tem que falar para os pais e para as pessoas de modo geral, né? Não é somente crianças e adolescentes, adultos também estão viciados, é que qualquer coisa na vida sem equilíbrio vai gerar severa dependência psicológica e vai tirar energia de muitas outras áreas da vida que são importantes. Então, se eu estou muito tempo conectado ao Facebook, Instagram, YouTube, o Twitter e tantas outras redes sociais, os jogos e minisséries de um modo geral, eu estou desinvestindo em pessoas, eu estou desinvestindo em contatos, eu estou desinvestindo em humanidade. E nós sabemos, como pessoas que lidamos com o comportamento humano, que nós somos, por natureza, nós somos geneticamente, nós somos ontologicamente gregários. Tanto que no filme Náufrago, do Tom Hanks, na ausência de alguém, ele pega uma bolinha e chapa a mão dele lá e começa a conversar com o Sr. Wilson, porque nós, por uma relação especular de formação da personalidade, precisamos do outro. Então, esse isolamento que as tecnologias têm provocado, não as tecnologias, mas o nosso uso das tecnologias, tem gerado muita angústia, dor, separação e carência. Precisamos, não é abolir uma coisa que veio e tem um impacto importante, precisamos dela uma dimensão equilibrada em nossas existências. Essa é a proposta de qualquer pessoa que queira lidar com o novo que nos chega. Não é nem de negar, nem de aderir cegamente, mas de ter uma visão equilibrada de lidar com aquilo. Na noite de hoje, o senhor está em Criciúma para fazer uma palestra sobre educação, porque esse foi um tema que a Sociedade de Psicologia de Criciúma identificou que era um dos dilemas, uma das pautas importantes aqui para a nossa cidade. Mas o senhor tem um livro que se chama Help Me Eduque. Help Me Eduque, que fala sobre justamente a educação dos filhos. Por que Help Me Eduque? As crianças estão pedindo socorro? Eu acredito que sim, porque existe um conjunto de pais e mães, educadores de modo geral, que estão omissos, ou por medo, ou por receio, ou por preguiça, ou por leniência, não importa, ou por tudo isso junto, o que é um caldo bem trágico, se perderam, né? Se perderam nesse norteamento da formatação. Nós sabemos que um ser humano, ele não se cria, se educa. E o processo educativo ele vai num crescendo por etapas. Eu preciso contribuir comigo, com minha presença, com meu modelo, com meus valores. No momento que eu me omito e entrego a TV, sabe, a Peppa Pig, a professora, ao smartphone, não cumpro o meu papel, eu vou deixar aquela alma vulnerável. E aquela vulnerabilidade vai repercutir na vida dela. Então, hoje em dia, as crianças, no fundo, estão pedindo, faça seu papel, me eduque. Não me bajule, não me presenteie exageradamente, não esteja ausente me dando coisas para comprar sua ausência. Esteja comigo, cumpra o seu papel. Por isso que o nome é Help Me Eduque. E esse livro, na verdade, surgiu das palestras. As palestras começaram os pais pedirem, você não tem nada escrito não sobre isso? Você não tem nada escrito não sobre isso? E minha esposa sempre dizia, as pessoas querem levar alguma coisa para casa, escreve livro, escreve livro. Até que um colega meu explicou por que eu não escrevia, né? Uma pessoa perguntou, Rossano, por que não escreve livro? Aí quando eu fui responder, um colega respondeu, é porque ele é preguiçoso. Aí eu fiz, poxa vida, aí eu cheguei em casa, sabe, e fiz, espera aí, deixa eu levar em consideração o que ele falou. É preguiça mesmo. Vamos lá, senta aqui e começa a escrever. Então já tem uns 6, né? Estou fazendo o 7º agora. O mais recente é Eu Escolho Ser Feliz. Esse livro eu doei todinho à Fraternidade Sem Fronteira, que é uma ONG da qual eu faço parte, que a gente tem
15 mil órfãos na África e atendemos as crianças com microcefalia no Brasil. E temos um posto avançado de atendimento na fronteira com a Venezuela. E também falar da psicologia sobre essa escolha de ser feliz ou infeliz, ou incapaz ou capaz, ou vitorioso ou derrotado. Escolhas que a gente faz, né? Mas o Help tem sido um livro que tem sido muito gostoso de falar, porque lá se fala sobre pais separados, famílias monoparentais, famílias homoafetivas, famílias heterossexuais, famílias clássicas, famílias modernas, o que as pesquisas dizem que dá certo, que dá errado, ou seja, para evitar julgamentos precipitados, senso comum. Afinal, a psicologia é uma ciência muito bem fundamentada, com a epistemologia já bastante adiantada no seu paradigma de fazer o conhecimento e construir, e é uma contribuição que pode dar. E o livro, não só esse, mas os outros, Andretas, eu procuro escrever do modo como eu falo. De modo que ele seja cientificamente embasado, mas facilmente compreendido. Porque senão eu não vou acessar as pessoas. Eu quero que qualquer pessoa que leia entenda o que está ali. Entende? Tem 2 dos seus livros que falam de perdão. E um tem um viés de espiritualidade, né? Que é o auto-perdão. O auto-perdão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perdão, né? Que nas explicações sobre o livro, os livros dizem que é um processo muito difícil para as pessoas perdoarem e acredito que se perdoarem também. E num deles o senhor conecta o perdão com a espiritualidade. Como que isso está conectado e qual a importância do perdão na vida das pessoas? Se você pegar todas as tradições sagradas do mundo e os livros que cada religião vai reputar como sagrado, você vai pegar o Alcorão, o Bhagavad Gita, a Torá dos judeus, o Evangelho dos cristãos, a Sutra dos budistas, você vai perceber que há uma clara indicação da necessidade de um indivíduo perceber que nos relacionamentos uns com os outros, na nossa humanidade e falha, a gente se machuca. E que fica muito claro que a decisão de escolher fotografar o momento do machucado e permanecer com aquilo, gerando mágoa e ressentimento, uma palavra que epistemologicamente ela é autoexplicativa, ressentimento é sentir de novo, é ressentir, vai gerar repercussões na vida do indivíduo. Na época das religiões havia uma proposta de que aquilo geraria uma repercussão espiritual. Por exemplo, no cristianismo, que é uma religião que para nós é muito mais conhecida, porque nós vivemos parte do chamado mundo judaico-cristão, existe uma passagem do Evangelho em que Jesus diz assim: irei-vos, mas não pequeis, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. E aí você traduz para hoje, então assim, se irrita, tá? A pessoa te machuca, é normal que você se irrita. Agora, guardar aquilo durante muito tempo é uma opção sua. O perdão não é sobre o que você fez comigo. O perdão é sobre o que eu vou fazer com o que você fez comigo. Ou como Sartre dizia, né? Não se pergunta o que fizeram de você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você, cerne do existencialismo filosófico. Ou seja, não é uma questão da tua ação, é da minha reação. Mesma coisa do conceito de trauma. Trauma não é o que me fazem, é como eu reajo. Então, tem um filho, tem 5 filhos, um pai alcoólatra, cada um reage diferentemente a essa situação. Então, qual é a sua reação ao momento que te machucam? Você vai ficar com a fotografia ou vai perceber que vida a 2, marido e mulher, companheiro ou companheira, ou vida em família, não é a fotografia, é um filme que vai passando. O que é mágoa? É ficar com a foto do dia ruim. O que é perdão? É olhar o filme andando e perceber que um dia eu te machuco, mas um dia eu também te ergo, um dia eu te levanto, um dia eu sou a pessoa que vou te ajudar. E ver esse filme passar e perceber que eu preciso te perdoar também porque eu vou te machucar e eu preciso também do teu perdão. Isso é um processo. Tá? A proposta de que você vai pegar, por exemplo, lá no Decálogo de Moisés, né? Que tem um monte de não matarás, não roubarás, geralmente pedido para coisas que não devem ser feitas, mas um é proativo, que é honrarás teu pai e tua mãe, e terás teu dias acrescentado sobre a terra que Deus te deu. E a gente percebe que pessoas que têm mágoa com os pais, a gente vai lá na psicossomática, morrem mais cedo. Porque você imagina, é como se eu odiasse metade do meu sistema genético. Eu odeio meu pai, então metade de mim está em ódio. Eu estou num processo de destruição de mim mesmo, porque por mais que eu odeie esse cara, metade de mim vem dele. Então assim, é ficar nessa negação, nessa... Mas aí eu falo muito assim, talvez ajude as pessoas no processo de perdão a entender o que não é perdoar. Porque é uma glamorização do perdão. O perdão. O perdão é uma escolha difícil, árdua, mas libertadora. O que ele entrega é melhor do que o esforço que a gente tem para conquistá-lo. Então vamos entender o que não é perdoar. Perdoar seria esquecer? Se você estiver esquecendo, procura um geriatra, você está com Alzheimer ou com esclerose. Né? A gente não esquece o que o outro fez. Perdoar é olhar para aquela cena dando um novo significado, ou seja, ressignificar, como a gente trabalha na terapia. Eu olho para aquele pai e entendo, foi o que ele podia dar. Então eu saio da minha visão infantil de glamorização de um pai idealizado e aceito o pai possível. E aí me torno também o homem possível, a mulher possível, o pai possível.
Perdoar não é concordar com o que fizeram comigo. O fato de eu estar te perdoando não significa dizer que eu estou referendando o que você fez comigo. Perdoar também não é dizer que eu vou confiar em você a partir de então. Eu vou te perdoar, mas eu considero que talvez naquela área da tua vida você continue se equivocando. Então eu te perdoo pelo conjunto, mas eu acho que eu não vou ser vítima daquele lugar novamente. Perdoar também não é esperar que o outro te perdoe, porque às vezes é mais irritante, você pega um paciente, aí trabalha ele 2 anos de terapia para ele perdoar. Aí ele chega para a pessoa e faz, olha Marcos, eu vim aqui te perdoar, e Marcos faz, eu nunca lhe fiz nada, aí o cara volta a odiar tudo de novo, porque o cara além de ter feito ainda nega, né? Então perdoar não é esperar que o outro reconheça. Perdoar é para mim. Perdoar é para tirar de mim um fardo que está tornando a minha vida pesada, porque se você tem um conjunto de pessoas que você está magoado com ela, imagina, você tem energia para projetos pessoais, vencer, aprender um idioma, se sentir melhor com você mesmo, continuar se tornando uma pessoa atraente, você tem que ser uma pessoa que tem sucesso profissional, você tem que avançar, você tem que construir um país mais ético, você tem que ser uma mãe, tem que ser um pai, tem que ser um amante, mas você tem um monte de ódio, olha quanta energia está sendo sugada do teu sistema, porque tem um monte de gente aqui do passado inviabilizando teu presente e destruindo teu futuro, porque você escolheu. Então perdoar é escolher não deixar que o passado inviabilize o presente e destrua o futuro, porque eu vou olhar para o passado como aquilo que foi possível ser dado. E aprendo, inclusive com quem me machucou, a ser melhor, a ser diferente. Dr. Rossandro Klinger, muito obrigada pela sua palestra, entrevista, também palestra aqui no nosso programa de hoje. Eu que agradeço, Alice. Prazer estar aqui com você, tá? Seja mais uma vez bem-vindo a Criciúma. E você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima semana com uma nova história para você.